Olá, moro no Rio de Janeiro. Não mencionarei o meu nome, e o que vou relatar aqui aconteceu com um amigo chamado José. Esse meu amigo morava em uma área rural bastante deserta, com poucos recursos para as poucas pessoas que moravam por ali, pois naquela localidade não passava nenhum tipo de transporte, e isso dificultava bastante a vida dos poucos habitantes que moravam por lá. O José era caçador de capivaras. Ele caçava esse animal para vender a carne em alguns restaurantes na cidade. E além de caçador, ele era um grande agricultor rural. Plantava de tudo no seu sítio e vivia da venda dos mesmos. Era também criador de porcos e galinhas. De vez em quando, o José trazia coisas do sítio para nós e comentava com a minha família a respeito dos animais selvagens que vinham se alimentar das galinhas e das frutas que ele plantava. Mas ele falava de animais como ariranhas, cobras, gambás e até mesmo lobos. Ele era um homem bastante produtivo no que criava, plantava e caçava. Era dessa forma que ele alimentava sua família e também alguns parentes mais chegados. A área em que ele morava era um lugar de muitas montanhas e muita mata na estrada de terra. Ele tinha que andar um percurso de cerca de 4 quilômetros a pé até chegar na cidade. Certa vez, ele saiu para ir até a cidade e chegou lá por volta de umas 5 horas da tarde. E quando começou a retornar, já era altas horas da noite. Ele teria que fazer todo aquele percurso novamente, de cerca de 4 quilômetros em estrada de chão. Aquela era uma noite de lua cheia. Na estrada por onde ele caminhava, de um lado era mato, e do outro era um milharal, pertencente a um fazendeiro, morador daquela localidade. De repente, ele começou a sentir uma sensação muito estranha de que alguém o seguia pelo lado da mata. Seu corpo começou a se arrepiar e um medo terrível começou a tomar conta dele. Ele começou a escutar barulhos de galhos se quebrando, mas não estava conseguindo ver o que era. Então ele apressou o seu passo, e na medida em que ele andava, aquilo ia o seguindo. Ele disse que de repente, com a claridade da lua, ele avistou um ser tipo um cachorro muito grande, com olhos cor de brasa, e aquilo estava olhando para ele. Disse que aquilo respirava ofegante, como se estivesse muito cansado. A sensação que teve foi de muito pavor. Parecia que ia desmaiar de tanto medo. Sem saber o que fazer, ele começou a correr em busca de ajuda, ou de qualquer coisa que pudesse livrá-lo daquela situação. Por sorte, na sua frente, havia um pequeno casebre abandonado. Ele resolveu pular a velha janela e se esconder dentro do casebre. E rapidamente fechou a janela novamente. Ele começou a pedir a Deus que o livrasse daquilo. E de repente ele sentiu que aquilo estava se aproximando. Tinha a respiração muito ofegante e aquilo gemia.
Pelas frestas da janela, ele olhou e viu aquele ser apavorante. Era uma coisa muito peluda, com cara de cachorro e olhos de fogo. Mas aquela besta ficava de pé como se fosse um homem. Ficou parado ao redor do casebre, como se estivesse procurando por ele. Apesar do pavor, ele ficou abaixado e quieto, observando cada detalhe daquela coisa. Por sorte, aquilo não conseguiu achá-lo. Ficou um bom tempo ao redor do velho casebre e depois começou a andar em direção à estrada e desapareceu na escuridão. Assustado, ele ficou escondido no velho casebre até o amanhecer, mesmo sabendo que sua família ficaria preocupada por ele ainda não ter retornado. Mas de jeito nenhum ele se atreveria a sair dali, no meio daquela escuridão. Quando amanheceu, ele, ainda bastante assustado, continuou andando o que faltava até chegar em casa. Quando chegou, contou para sua família o que tinha visto e como conseguiu escapar daquela coisa monstruosa. Disse que nunca mais iria na cidade para retornar àquele horário e que o que tinha visto era uma coisa que saiu direto do inferno. Aquela coisa não conseguiu encontrá-lo, mas ele quase morreu naquela noite com um medo que sentiu. Ele pensou que não fosse sobreviver com aquela situação em que estava. Sua família ficou bastante impressionada com aquela história e também resolveram que nunca mais nenhum deles iria se arriscar por essas estradas à noite. E esse meu amigo sempre fala: essas bestas existem e estão andando no meio desses matos. Nunca duvide do sobrenatural, do qual você nunca teve uma experiência, pois quando você menos esperar, você poderá encontrar com uma besta dessas no meio do seu caminho. Boa noite.